Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, nossos queridos amigos, espectadores do Interpretando. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição. Então, roda a vinheta! Olá, amigos! Sejam bem-vindos novamente ao programa Interpretando. Hoje nós falaremos sobre um tema bem peculiar e um tema muito interessante e que está presente em nossas vidas dia a dia, em todas as coisas. O tema de hoje é Deus, no programa 12 do Interpretando. e podemos ver a importância desse tema, desse grande tema Deus, porque é o primeiro capítulo do primeiro livro da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos. Mais uma vez utilizamos ele como base do nosso programa. E, confessando para vocês, a gente é fã do Livro dos Espíritos e vamos continuar utilizando para fazer o Interpretando. Portanto, Deus é um assunto super importante para a criação da doutrina espírita e para falarmos daquilo que hoje conhecemos como kardecismo. Então, vamos falar um pouco de Deus e daquilo que Kardec diz de Deus, para que nós possamos compreender mais o espiritismo. É isso aí, vamos lá, Augusto. Bom, vamos entender um pouco sobre o conceito de Deus. Ao longo dos milênios, o conceito de Deus se aprimorou, passando desde o Deus dos fenômenos naturais, os deuses do politeísmo, o monoteísmo judaico, o Deus cristão e o conceito divino espírita. Bom, pessoal, a gente pôde ver que ao longo dos tempos, o conceito de Deus ele veio se modificando. Bom, nos primórdios existia o Deus dos fenômenos naturais, como por exemplo o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus do vento. Bom, logo após surgiram diversas religiões que cultuavam os deuses do politeísmo, como por exemplo a religião hindu, que até hoje mesmo ainda existe. Com certeza. E a partir disso, e surgindo também do politeísmo, nós vemos o monoteísmo judaico, que veio com Moisés, quando ele criou, guiou o povo hebraico da libertação do Egito e criou criou a religião judaica, criou a lei mosaica, como é conhecida hoje, as leis que regem o judaísmo, e a partir disso também veio o Deus cristão. Um Deus cristão em que Jesus, logo após Moisés, veio nos trazer um Deus diferentemente do Deus de Moisés, que era ainda um Deus vingativo, um Deus mau. Jesus não. Jesus nos trouxe um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus que está conosco para o que der e vier. E repetimos isso, já dissemos em outros momentos, mas a necessidade da criação de Moisés como líder não só religioso, mas como líder político, fez com que ele criasse Deus como um Deus vingativo, um Deus cruel, muitas vezes mesmo maldoso, muitas vezes mal. E que a gente hoje lê e fala, nossa, isso é Deus, pelo que hoje conhecemos pelo Deus cristão. Então, Jesus, ele diz mesmo que ele veio reviver Moisés, ele não veio ir contra. Ele apenas tirou da doutrina de Moisés o caráter político e deu a ela o caráter religioso, aquele que de fato conhecemos hoje como religião, como monoteísmo, como religiosidade e cristandade. E a partir disso também veio o conceito divino espírita. Esse conceito divino espírita que acrescenta um fator, na verdade dois fatores essenciais, a filosofia e a ciência, a religião. Nós falamos um pouco disso no que é o espiritismo, interpretando Responde o que é o Vocês espiritismo. podem acessar aqui, ó. Aqui no Por meio, favor, tá se você não aparecendo viu, veja, é bastante importante para que você possa compreender o que nós estamos conversando hoje. Também lembrando, pessoal, o primeiro Deus científico não surgiu com Kardec. Nós podemos dizer que surgiu com Baruch Spinoza, num texto muito curioso, muito peculiar, que foi publicado por volta do século XIX. Spinoza nasceu em 1622, então deve ter sido publicado entre 1660, por aí. É um texto muito curioso que mostra a Deus, um Deus científico, mas que não se manifesta cruelmente, não se manifesta ostensivamente, como é o Deus cristão e o Deus judaico. Ele se manifesta de forma harmoniosa, se manifesta na harmonia e na confluência de interesses de todo mundo. É claro que tem muitas coisas que Kardec
um pouco mais tarde vai corrigir, até porque Spinoza não considera muitos fatores que nós consideramos hoje. Mas é muito interessante e é Bom, muito... seria legal que vocês acessassem também. Tá aqui na descrição o link para vocês verem esse texto. Vocês podem ver que Spinoza foi um cara bem corajoso para a época que ele vivia e publicar esse texto, né? Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade agora. Bom, pessoal, aqui são duas imagens que representam aquilo que a gente conversou agorinha há pouco. O primeiro delas é um menhir. Menhir é o primeiro monumento artístico da história da humanidade. Na verdade, o primeiro manifesto artístico, cultural da pré-história, da história da humanidade. E justamente é um monumento religioso, é um monumento que visava louvar a Deus. Bom, a segunda imagem a gente pode ver os deuses gregos no Monte Olimpo. Os deuses gregos eram uma forma de manifestação do politeísmo. Os deuses tinham as suas individualidades também. Bom, essa última imagem aqui, essa grande, é a estrela de Davi, um dos símbolos do judaísmo. Bom, e passando aqui, encontramos as duas outras visões de Deus que nós abordamos agora há pouco. Jesus com seu Deus Pai, com esse sorriso, essa expressão sempre convidativa a seu Deus Pai, seu Deus Amor, seu Deus Bondade. E Kardec, que se inspirou em Jesus, se inspirou na doutrina cristã para criar o seu Deus. Científico, filosófico, mas também muito religioso e muito cristão. O Deus Pai, amor e bondade, que se manifesta também pela harmonia de sua criação. Tá bonitão esse Jesus aí, né? Bom, pessoal, nós falamos um pouquinho dessa cronologia, dessa evolução do conceito de Deus. Apesar disso, não há métodos filosóficos e científicos que possam comprovar a existência ou não de Deus. Porém, isso não tira o caráter de fé raciocinada da doutrina espírita, pois ela integra ao seu raciocínio o próprio conceito de fé e o sentimento intrínseco do ser humano por uma força maior. Bom, pessoal, vamos pensar. Primeiramente, nós somos seres humanos, certo? E como qualquer outro ser da criação divina, nós estamos em processo evolutivo. E, portanto, nós não sabemos de tudo, certo? Nem um pouco. Bom, e nós temos muito ainda que evoluir a nossa inteligência, temos que evoluir os nossos sentimentos, enfim, estamos ainda muito longe de compreender a Deus. Estamos muito longe de poder provar a Deus cientificamente e racionalmente. E isso é meritório para o ser humano. Uma das melhores coisas que o ser humano pode conquistar na Terra é a fé em Deus. É ter o merecimento da fé. Pois a fé, amigos, a fé modifica a mim, pode modificar o meu irmão. A fé, como disse Jesus, pode remover até mesmo montanhas. Grandes pensadores da história da humanidade, como o filósofo René Descartes, não conseguiram resolver essa questão. Tentaram provar se Deus existe ou não existe e não conseguiram resolver. Mas como o próprio conceito do Deus, de Jesus, Deus é Pai, amor e bondade. Nada disso pode ser explicado, só pode ser sentido. Então que nós evoluamos o nosso sentimento, que nós abramos o nosso coração para poder sentir a Deus. Porque Deus se sente, porque Deus é, não tem como explicar o que é Deus, o que é realmente, definidamente Deus. Bom, o Augusto disse no começo do programa que nós pegamos do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro de Kardec, pegamos do primeiro capítulo, que é o primeiro capítulo do primeiro livro, mas vamos um pouquinho mais além agora, para nós termos uma noção da importância disso, desse tema. É o primeiro capítulo do primeiro livro e a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta, que é Deus? E eu acho que também você sabe essa resposta. Acho que todo espírita tem isso na cabeça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se nós admitirmos que nós temos fé e que nós cremos num Deus, nesse Deus de Jesus, nesse Deus cristão, o nosso Deus precisa ser uma inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas. Nós iremos falar um pouco mais sobre isso e por que Deus tem que ser inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, vamos falar um pouco mais de Deus. Vamos compreender agora nos próximos slides. Bom, mas Kardec ainda não estava satisfeito. Na pergunta de número 4, ele queria saber, queria compreender a natureza íntima de Deus, queria ter uma prova racional para a existência de Deus. E Kardec perguntou, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos responderam brilhantemente, num axioma que aplicais às vossas ciências.
Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. E eu nem me atrevo a fazer um comentário, porque Kardec, logo após essa resposta dos espíritos, faz um comentário que pode explicar tudo isso que é dito nessa questão. Vamos lê-lo? Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe. Ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa, e adiantar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então, pra gente entender isso, a gente nem precisa ir muito longe. Vamos olhar para nossa terra, vamos olhar para nossa natureza. Bom, a natureza é muito bela, não é, Augusto? E se a natureza é muito bela, ela é um efeito, então o que pode ter sido a causa? Só pode ter sido uma causa muito bela, certo? As leis que regem o universo são muito inteligentes, não são, Augusto? Com certeza. Então, se as leis são efeitos, qual seria a causa? A causa só pode ter sido uma causa inteligente também. E se nós não temos noção da infinitude do nosso universo, nem aonde as forças da natureza podem chegar, é porque o efeito que produziu isso, essa energia, essa força maravilhosa que nós não temos noção do poder que pode chegar, é porque a causa que gerou tudo isso, nós não temos a mínima noção do que ela pode fazer. Justamente é Deus. É isso que nós dissemos, Deus é sentido. E Deus é visto pela sua criação, como nessa bela imagem. Como não se pode ver a Deus isso? Olha, que beleza a natureza nos traz, que beleza, que presente Deus dá a cada um de nós. Nós somos brindados todos os dias ao podermos abrir a janela e ver uma planta, ver uma árvore, ver o nosso irmão. Deus nos brinda todos os dias com a beleza da natureza. Louvemos a Deus a cada instante, a cada momento, a cada graça, a cada momento infeliz, a cada momento feliz. Bom, e Kardec, ainda não satisfeito depois da pergunta 4, na pergunta 10, ele fala: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus e os espíritos são bastante sucintos. Não, é um sentido que lhe falta. Isso só complementa aquilo que nós dissemos anteriormente. O homem, ele não tem o conhecimento necessário, não tem a elevação necessária para compreender o que é Deus. Na verdade, nós estamos muito longe de compreender. O que nós podemos fazer é sentir, não é verdade? E completando também essa pergunta 10, porque Kardec não era nada preguiçoso, ele era um homem que demorava bastante para cansar. Um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade, quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e, pela sua perfeição, estiver próximo dele. Então, ele o verá e o compreenderá. Isso é o efeito da lei de evolução, não é? O homem evolui, o homem cresce, o homem evolui em inteligência, em sentimento, em moralidade, e quando estiver mais próximo de Deus, mais purificado e longe da matéria, assim ele poderá tirar este véu que cobre seus olhos e encontrar a Deus. Com certeza. Então, se nós não podemos hoje compreender a Deus, se nós não podemos conhecer a verdadeira essência de Deus, então o que podemos saber sobre Deus, não é verdade? Se nós podemos dizer que Deus é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, será que a gente só pode saber isso? Claro que não, Jesus veio até nós mostrar muito mais e Kardec em seus livros nos explicou muito. Vamos ver o que a gente pode saber sobre Deus. Bom, então o que a gente pode ver sobre Deus? Deus, ele é eterno. Porque, é claro, se Deus não fosse eterno, algum ser poderia ter existido antes de Deus, certo? E se esse ser existisse antes de Deus, ele teria criado Deus. E se ele tivesse criado Deus, ele sim seria Deus. Então, Deus tem que ser de toda a eternidade. Deus foi, Deus é e Deus sempre será. Bom, Deus também é imutável. Poxa, Augusto, mas por que Deus tem que ser imutável? Vamos pensar. Nós no dia a dia vemos uma harmonia completa da criação. Se ele é a inteligência suprema, é causa primária de todas as coisas, imagina se Deus, de toda essa eternidade, mudasse sua vontade, mudasse seus desígnios. O mundo ia sofrer revoluções constantemente e planetas iam acabar, planetas iam nascer numa velocidade muito grande. Isso não acontece. Nós vamos numa estabilidade muito grande. Nós vivemos num mundo onde nós possamos sim nos assentar e poder pensar em Deus. Então, portanto, a gente vê no dia a dia, na tua criação, a tua perfeição e a tua inteligência suprema. Imagina, se ele
se ele mudasse a todo momento, ele não teria inteligência suprema. Porque ele não teria sabedoria de todas as coisas, na verdade. Porque, poxa, mudei de opinião. Quer dizer que ele não era sábio o bastante pra... Não seria perfeito, né? Com certeza. E Deus é perfeito. Sim. Porque Deus é a inteligência suprema. Sim. E Deus também é imaterial. E a imaterialidade é uma consequência da imutabilidade. Porque a gente vê todos os dias a matéria sofrendo transformações, não é mesmo? E Deus não pode sofrer transformação nenhuma, de jeito nenhum. Porque se Deus sofresse transformações, ele não seria imutável. Então Deus não é material. Deus é imaterial. Com certeza. E também um outro aspecto, e bastante importante, é que Deus é único. Poxa, Augusto, por que Deus é único? Bom, vamos imaginar. Existem dois deuses. E eles, provavelmente, ou não provavelmente, assim, como consequência, teriam duas personalidades diferentes. Ou duas vontades diferentes. E eles, todos poderosos, os dois, haveriam conflitos eternos e para sempre entre os seus interesses, né? A confluência de seus interesses. E a gente vê isso. A gente acabou de dizer que a tua criação em Deus é imutável. Portanto, Deus não pode ter duas vontades diferentes. Não pode existir Deus com duas vontades diferentes. Mas você me diz, poxa, Augusto, e se os dois estiverem de acordo com essa harmonia da tua criação, se os dois estiverem de acordo? Mas aí eu digo, poxa, eles estão de acordo, eles concordam com os mesmos princípios, eles têm a mesma vontade, o mesmo objetivo. Concordam com tudo. Então, isso não é o mesmo ser? É uma única vontade, uma única emanação de poder, de força, de inteligência, de causa primária de todas as coisas? Isso é um Deus único. Acabamos de provar que Deus é único. Exatamente. Deus também é todo-poderoso. Porque, convenhamos, se Deus não fosse todo-poderoso, se faltasse nele uma fagulha de poder, Deus não seria Deus. Porque outro ser, do mesmo modo, poderia alcançar mais poder do que Deus. E alcançando mais poder do que Deus, Deus deixaria de ser Deus. E sim, esse ser seria Deus. Complicado isso, não é verdade? E também Deus é soberanamente justo e bom. Por que podemos dizer que Deus é soberanamente justo e bom? Nós vemos a cada instante a perfeição da tua criação. Deus é perfeito, acabamos de dizer isso, e a tua criação também é perfeita. Se Deus tivesse preferência por algum ser ou por alguma parte da sua criação, é porque ele desejaria que toda a sua criação fosse igual àquela parte, ou igual àquele ser. E não é isso que vemos, porque se fosse assim, Deus não teria inteligência suprema, porque ele não teria a capacidade, nem seria todo poderoso, porque não teria a capacidade de ter criado um mundo perfeito. E não é isso que vemos, não é verdade? Kardec até mesmo completa no Livro dos Espíritos, dizendo que Deus cria os espíritos simples e ignorantes. Pois bem, nós vemos, todos os espíritos são criados iguais, e isso só prova a justiça de Deus, não privilegiando ninguém, não privilegiando a nada. Deus dá a oportunidade igual para todos. E Deus é soberanamente bom também, porque se ele é justo, imagina se ele fosse mal para todo mundo. Quer dizer, porque ele não gosta da sua criação. Se ele não gosta, é porque ele gostaria que fosse de forma diferente. E se fosse de forma diferente, o mesmo raciocínio da sua justiça, é porque ele não teve a capacidade e o poder necessário para criar da forma que ele gostasse. Portanto, Deus tem que ser bom, Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é Pai, amor e bondade, sempre lembrando. Como Jesus ensinou. Bom, e o homem sempre querendo atribuir a Deus algo palpável, algo que ele pudesse se encontrar, né? Mas Kardec pergunta, pode-se dizer que Deus é infinito? E os espíritos respondem, definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. E essa pergunta de Kardec só prova o quanto nós ainda estamos longe de compreender a Deus. Temos que deixar o nosso orgulho de lado e compreendermos que Deus somente é. Deus é Deus. Deus se sente, Deus não se explica. Nós não podemos criar coisas absolutas sobre Deus. Só Deus é absoluto, só Deus é perfeito. Quando nós chegarmos perto, nós poderemos falar alguma coisa, mas convenhamos, a gente está bastante longe. Por enquanto não. Bom, agora falaremos de um assunto um pouco mais complicado, um pouco mais delicado de falar, que é por que não crer em Deus. Hoje nós vemos na nossa sociedade muitas pessoas que não creem em Deus ou se recusam a ter religião. Nós pensamos um pouco nos motivos que levam eles a essa conclusão e listamos 4 tópicos. Vou falar rapidinho disso. Bom, vamos lá. O
primeiro deles é a aparente injustiça de Deus. Bom, pessoal, na nossa sociedade, nos dias atuais, nós vemos muitas diferenças sociais. Um nasce entre os ricos, tem uma vida maravilhosa, e outro tem uma vida muito difícil, muito sofrida. Ou outro exemplo, um está passando por uma doença muito difícil, enquanto foi muito bom na vida, não é? E outro está desfrutando de muita saúde, enquanto não fez nada de bom para com os outros. E você fala, ué, onde que está Deus aí? Deus está sendo muito injusto. Mas não, pessoal. Nós diríamos isso se nós não tivéssemos o esclarecimento que a doutrina dos espíritos nos trouxe. Allan Kardec conseguiu elaborar uma forma perfeita de nos mostrar a reencarnação. A reencarnação, como nos ensinam os espíritos, nos dá a oportunidade de ter outras vidas, de poder voltar à Terra, ter outras experiências. Poderemos passar também pelo que o nosso irmão hoje está passando. Se hoje temos uma condição social favorável, quem sabe numa próxima existência estaremos numa condição muito mais baixa, teremos que ralar muito mais para conseguir ter o que nós temos hoje. Então, Deus é muito e muito justo. Bom, o outro tópico é o orgulho do ser humano. Nós nos encaixamos também, infelizmente, nesse panorama. O ser humano ainda é muito orgulhoso. O ser humano ainda acredita e veementemente, às vezes até mente para si mesmo, dizendo que seus ideais e aquilo que acredita é realmente verdade, apesar de estar ultrapassado. Nós temos que aliviar nosso coração. Nós temos que abrir as portas do coração a novas ideias, a novos ideais, a coisas que realmente façam sentido. Paramos para pensar, e é por isso que é tão importante essa parte filosófica e científica da doutrina espírita. Nós só aceitamos aquilo que é possível ser provado. Não vai vir ninguém aqui para a Terra e vai falar, isso é verdade, sendo que isso não faz sentido. Então, pessoal, deixemos de ser orgulhosos. Tentemos ao máximo tirar essa chaga do nosso coração. Porque o orgulho é uma chaga que a gente tem que eliminar para poder evoluir e para poder mudar o panorama da nossa sociedade, não é verdade? Kardec, no livro Obras Póstumas, ele diz que o orgulho é o filho do egoísmo e que também o orgulho é a causa de todos os males da nossa sociedade atualmente. Então temos mesmo que eliminar de uma vez por todas essa chaga que ainda nos acomete. Se nós pegarmos agora o terceiro tópico, vemos, o ser humano passou a privilegiar a razão. Esse é um fato que data de muito tempo. Assim, do panorama da nossa sociedade de hoje, podemos dizer que remonta ao século XIX. As novas correntes filosóficas, científicas, como o darwinismo e o darwinismo social, que foi uma adaptação não feita por Darwin, mas para a sociedade, para a evolução da sociedade. E as pessoas começaram a duvidar da Igreja Católica. Falaram, olha, eu estou vendo pela ciência que a civilização e os relatos arqueológicos, os fósseis que a gente vê, datam de muito mais tempo antes do que a Bíblia fala. E a igreja do período, não, porque é assim, porque é. Também orgulho. Isso fez com que muitas pessoas abandonassem a fé, abandonassem a igreja. Até porque eles passaram por tantas guerras, um período tão difícil, que onde está Deus também? Também baseado no primeiro tópico. Então, pessoal, hoje a gente tem uma preferência pela ciência. Hoje a gente prefere métodos científicos antes de métodos religiosos para curar as nossas enfermidades, tanto físicas quanto espirituais. Antes da gente procurar a oração, nós vamos num psicólogo, num psiquiatra. E nós espíritas, dizemos que é válida as tentativas médicas. E a gente tem que procurar as tentativas médicas com certeza. Não podemos ser negligentes com o nosso corpo. Nem com o nosso, porque é um instrumento muito útil e que nos foi dado com muito amor. Mas temos que também recorrer à parte religiosa. Temos que também lembrar do amor, ter sentimento. Só a razão, ela não vai. Só a razão, só o pensamento, não vai nos explicar, por exemplo, o que é Deus. Porque nós dissemos no começo do programa, não é? Não tem como provar por métodos científicos e filosóficos que Deus existe. Deus se sente. E que nós sentamos essa energia, essa vibração que vem de Deus, sintamos esse plano espiritual e toda essa beleza. E não apenas só pensemos.
É isso aí, não vamos deixar de lado os nossos sentimentos. E também, como Augusto falou agora, os dogmas seculares que confrontam a razão. Dogmas que foram pregados durante muito tempo pela Igreja Católica, por outras instituições também. Bom, dogmas que nós pegamos talvez nas Escrituras Sagradas, nos primeiros capítulos da Bíblia, no Antigo Testamento, em que nós víamos um Deus vingativo, um Deus cruel, ou nós pegávamos os exemplos de Adão e Eva. Bom, é claro que nós não nascemos do barro, não é? Não nascemos somente de Adão. Não, pessoal. Nós temos também analisar o que nós acreditamos e pensar assim, poxa, isso que eu acredito realmente faz sentido? Isso realmente tem algum tipo de lógica? Justamente, porque esses 4 tópicos eles se relacionam, não é verdade? Porque tudo parte do mesmo princípio. Porque a fé é a fé. E aquilo que vai contra a fé sempre parte do mesmo princípio e de certo orgulho da humanidade. Agora, eu gostaria de fazer uma confissão, da gente poder dizer que isso que nós estamos falando, e às vezes nós fazemos um discurso um pouco emocionado sobre a doutrina espírita, meio apaixonado sobre a doutrina espírita, porque nós gostamos dela bastante, não é verdade? Nós não estamos aqui para dizer que a doutrina espírita é a melhor, É a dona da verdade. que é a dona da verdade. Até mesmo porque Kardec nunca disse, fora do espiritismo não há salvação. Kardec disse, fora da caridade não há salvação. Nós já dissemos em outro programa e agora repetimos e falamos de novo. Todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões levam a Deus. A crença em Deus, a fé e o amor levam a Deus. Nós espíritas apenas não temos a elevação necessária e não temos esse coração tão amoroso para que possamos compreender Deus sem toda essa abordagem lógica, essa abordagem filosófica e científica que a gente utiliza. Nós precisamos disso para poder compreender Deus, para poder saber que Ele existe. Se outras pessoas com outras religiões conseguem sim sentir a Deus e ser felizes, ser boas pessoas, ser úteis para a humanidade, isso é ótimo, isso é lindo, isso é maravilhoso. E eu fico muito feliz quando isso acontece. É por isso que dissemos, fora da caridade não há salvação. Esse é o lema da doutrina espírita. Fora da caridade, se a gente fizer o bem, se nós sermos pessoas boas, não importa a religião, não importa a cor, não importa a raça. O importante é ter Deus conosco. Somos todos iguais perante a Deus, somos todos iguais na criação, todos iguais em todos os aspectos, não é verdade? Bom, mas só completando, Kardec deixou uma frase bem legal pra gente. Ó. E que eu considero um dos outro lema da doutrina espírita. Né? E que nós espíritas devemos encarar com bastante seriedade. Sim. Ele diz, fé inabalável é aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. A fé raciocinada. Isso é o que Kardec deixou para nós. Isso é que toda essa obra que trabalha tanto e que ele faz... Todos esses livros. Que nós temos a coleção da Allan Kardec, que é a Revista Espírita, que ele tanto trabalhou para poder deixar uma parte lógica pra gente, para deixar justamente esses ensinamentos. Deixou um legado, mas cabe a nós agora dar continuidade a isso, ler os livros, aprender e aplicar em nossa vida prática os ensinamentos que Kardec trouxe pra gente. Mas não só Kardec, mas também Jesus. Porque ler a Bíblia também é muito importante, né? Bom, pessoal, infelizmente chegamos ao fim do programa de hoje. Bom, pessoal, mas tá certo. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Acessem a nossa página no Facebook, curtam pra gente, curtam também o nosso vídeo, é muito importante. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque ajuda muito a gente, ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. E é isso aí, vocês vão poder também acompanhar. Olha lá, facebook.com/proginterpretando, mandem um e-mail pra gente se não tiver Facebook, com suas dúvidas, com suas sugestões. Bom, o que for, pode mandar lá pra gente. Acesse o nosso site, tá aqui embaixo também. E eu queria deixar um recadinho. Não fuja ainda, não feche o player ainda. Olha, um recadinho. Semana que vem teremos um vídeo muito especial, com um convidado muito especial também, hein? O programa 13 continuará a falar de Deus, faremos uma outra abordagem bastante interessante, colocaremos umas outras coisas. Enfim, eu não vou contar muita coisa. Por favor, vejam aqui o 12 completinho, se quiser revejam. Peguem bem os conceitos que a gente falou hoje, porque no programa 13 vai ser bem legal, a gente vai ter uma conversa muito especial. Aguardem semana que vem, hein? Muito Até mais, pessoal! Obrigado, tchau! Tchau, tchau! Peraí, tchau!